Pois é, agora já não tem mais volta e a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, atos antidemocráticos, foi instaurada. Foi feita a leitura ontem por Pacheco e a coisa começou a andar. Você já ouviu falar da frase alia jacta est? Essa aqui foi dita por um grande general, que é o Júlio César. Quando ele atravessou o rio Rubicão, onde fazia fronteira da Gália com a Itália, ele violou as regras que proibiam que um general entrasse na Itália com o seu exército. E quando ele fez isso, ele sabia que não tinha mais volta. Era uma guerra iminente. E ao fazer isso, a única solução agora era enfrentar o poderoso governo romano. E ele enfrentou. E é por isso que, ao fazer isso, ele disse a frase alia jacta est, ou seja, a sorte está lançada. Daqui para frente, não tem volta. Pois é, sobre a CPMI, alia jacta est. Já começou e eu vou explicar para vocês o quanto isso, sabe, é um verdadeiro jogo de xadrez e você vai ter que prestar bastante atenção, porque o governo é mais forte do que a oposição. Pois é, mas a gente já viu aí diversos casos onde o mais forte sucumbiu. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá certo? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre um prazer poder estar aqui com você e discutir um pouquinho mais sobre essa CPMI, sobre as pautas de viagem do governo Lula, sobre a política como um todo. Afinal, a gente precisa entender realmente o que está acontecendo. Bora lá? Então vem comigo. A gente vai começar aqui com uma matéria publicada no próprio Senado, né? E o título é o Pacheco, Rodrigo Pacheco, lê requerimentos e CPMI dos atos antidemocráticos será instaurada. Muita gente achou que ontem já ia começar os debates, que ontem mesmo a coisa já ia ter um auê. E não é assim. Primeiro, se faz a leitura. Olha, vai ter a CPMI. Fez a leitura. Depois, tem que publicar isso no Diário Oficial. Depois, tem que escolher as pessoas que vão participar. E aí depois a guerra começa. É assim que funciona. Então a primeira coisa que aconteceu ontem foi a leitura. Não vou mentir para vocês, uma coisa me chamou a atenção. Eu achei que, olhando nas redes sociais dos parlamentares, dos deputados, eu ia achar uma vasta publicação falando, vencemos, a CPI foi, com exceção do Gustavo Gaia, de mais alguns, do Nicolas, que foi meio assim reticente, eu me preocupei um pouco com a falta de entusiasmo da galera que brigou pela CPI, tá? Então, pode ser que eu não tenha visto essa publicação deles, mas as que eu vi, deveria ter sido mais entusiasmado. Eu vi que eles sentiram um pouco de preocupação pelo tamanho da força do governo. Saiu uma publicação na revista Globo, jornal Globo, dizendo que os apoiadores de Bolsonaro foram minados na CPMI de 8 de janeiro e agora eles vão apostar na CPI do MST que Lula deixou ela descoberta. Ou seja, a CPI do MST já vai começar, o Lira já fez a leitura e deixou ela descoberta. Então ali os apoiadores de Bolsonaro, a oposição como um todo vai achar muitas brechas contra o governo Lula. Mas enfim, a gente vai falar hoje sobre CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Vamos continuar vendo a leitura aqui que eu vou explicando. Então a primeira coisa que vocês precisam saber, primeiro só se faz a leitura do requerimento, tá? Depois, com a composição feita, é que ela é instalada. Tem prazo para isso acontecer? Não tem. Tá? Então não tem prazo para instalação. Vai ter pressão para se instaurar? Vai. Porque o governo Lula hoje, ele aposta que a CPI vai ser boa agora para ele. Então, de certa forma, agora o Lula quer aproveitar essa CPMI. Olha só essa matéria que foi publicada no UOL Notícias. E é por isso que é importante a gente ler os jornais de esquerda, porque esses mesmos jornais de esquerda é que trazem para a gente a estratégia que eles estão utilizando. E eu acho que o pessoal da direita devia ler mais,
um pensamento crítico para fazer a discussão certa. Política. Lula quer engajamento bolsonarista nas redes e virada com a CPMI de 8 de janeiro. Qual que é a aposta do Lula aqui? Lula quer que a CPMI tenha uma visibilidade muito grande e que o governo vai impulsionar. Ele já cobrou o Paulo Pimenta para que o governo impulsione para alcançar as pessoas assim como as redes bolsonaristas alcançam. É lógico que a oposição, que quem é contra Lula hoje tem uma força nas redes sociais muito maior, e é por isso que eles apostam na regulamentação disso. E Lula, sem o menor pudor, a esquerda, sem o menor pudor, fala abertamente que vai impulsionar para alcançar esse engajamento. Só que tem uma coisa que eles não entendem. O engajamento das redes sociais, ele tem dois fatores. Uma, a divulgação, o impulsionamento da máquina, do algoritmo, que faz com que o conteúdo chegue até você. Mas tem a questão humana, ou seja, se um conteúdo ruim chega até a mim, eu prefiro não assistir aquilo. Não adianta mandar para mim. Então, eu acho que nessa aí o governo não consegue mudar o engajamento, porque isso é humano. O algoritmo não muda essa regra. Mas vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui. Questão da proporcionalidade. Como que vai ficar hoje a questão da CPMI? Vai ficar o seguinte. São duas casas. Por isso que ela é CPM de mista e Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Essa CPMI ela vai ter uma paridade. Ela tem 30, a princípio, membros, sendo 15 do Senado e 15 da Câmara. Vamos lá. Hoje no Senado não vai ficar a bel prazer do Pacheco escolher. Assim como também não vai ficar a bel prazer do Lira escolher. Eles querem compor as regras das comissões. O que é a regra das comissões? Vai depender dos blocos, tá? Então, maiores partidos, maiores blocos. Maiores partidos, maiores blocos. E vai fazer nessa proporcionalidade. Hoje quem tem o maior bloco? Lira. Então Lira vai indicar ao seu bel prazer grandes nomes. Além de Lira ter poder de indicar o presidente. Pacheco, a mesma coisa. O Pacheco, ele vai poder indicar o relator. Essa escolha é dele. E os demais nomes? Blocos. Um bloco, um partido. Então hoje nós temos o bloco do Lira, depois tem como partido o PL, é um dos maiores, depois tem o bloco formado do Centrão, depois tem o PT e assim vai sucessivamente. É assim que ele vai compondo a regra. 15 na Câmara e 15 no Senado. Se vai ter mais base do governo ou vai ter mais base da oposição, vai depender de quanto o Lula pretende pagar para que o governo tenha mais, tá? Porque se o Lira tem o maior bloco, se o Lira tem um partido grande, Lira vai indicar. E além do que, Lira pode trocar cargos, tá? Com os presidentes dos grandes blocos, com os líderes dos blocos, para que eles indiquem alguém mais neutro, mais centrão, e não uma oposição pesada contra o governo. Então, assim, foi minada a CPI de certa forma. Além desses 30, terão mais 2, tá? Terão mais 2 da minoria. Esses 2 vão ser alternados, um do Senado e um da Câmara. Um da minoria do Senado e um da Câmara. Então, eles vão alternando. Então, essa é a composição. Prazo para isso começar? Não tem, tá? Não tem o prazo para começar, nem o prazo para indicar. A proporcionalidade vai ser de acordo com os partidos. Só que teve uma jogada. O Randolph Rodrigues, ele deu uma jogada e saiu de um bloco e passou para o outro. Assim, ele fortaleceu com essa mudança dentro do Senado um bloco a mais, tirando assim força do PL, tá? Então um bloco que não teria a mesma composição que o PL, ganhou o Randolph Rodrigues, que saiu de outro bloco e passou para lá. Fizeram uma jogada. Assim, o PL, que poderia indicar 3 senadores, vai perder um senador e vai ganhar só 2 agora, tá? Então, eles estão fazendo o dever de casa, eles estão fazendo o jogo certinho, tá? Essa matéria aqui também, é importante a gente falar que o
Poder 360 trouxe essa matéria, o governo não vai aceitar investigados na CPMI, diz Randolph. Ou seja, eles vão articular para que qualquer um que tenha qualquer investigação do STF não possa participar da CPMI, que é completamente equivocado. Porque se ele for usar essa regra também para outros investigados, não pelos atos antidemocráticos, mas outros investigados, PT também não vai ter ninguém lá dentro, né? Porque todo mundo tem um pezinho na justiça, né? Só não tem punição, mas que tem um pezinho na justiça, tem. Outra matéria do Poder 360. Líderes começam a definir nomes e governo articula a maioria na CPMI. Então, assim, o governo já vem oferecendo para Lira e para Pacheco bons resultados, se é que você me entende, para que Lira e Pacheco possam manter ali a base do governo mais forte, tá? O fato é que já começou ontem a corrida pelo ouro, né? Os blocões da Câmara e do Senado já começaram a decidir o comando da CPMI também, tá? Então, de certa forma, esses blocões vão dialogar com Lira para que ele indique o comando. Na mesma forma, o Senado, os blocões vão dialogar para que o Pacheco indique, mas a gente sabe que no final das contas, quem vai mandar nisso aí é o governo. Depois de instaurada a CPMI, eu já tenho as pessoas que vão compor com essa CPMI. Quanto tempo? São 180 dias de investigação. É 180 dias que Lula aposta que vai fazer de tudo para provar que a responsabilidade foi do Bolsonaro e vai impulsionar isso. Todo o consórcio mídia vai pagar para isso, vocês sabem disso, vai impulsionar no algoritmo para tentar demonstrar que a responsabilidade é só do Bolsonaro, do general Heleno, entre outros. Então, o aparato geral de tudo foi esse. Mais pessimista do que eu imaginava, tá? Então, por parte dos próprios deputados e senadores. Mas eu reitero o Júlio César. Ala jacta est. Ou seja, a sorte agora foi lançada. Agora, se não houver vaidades da direita, se não houver aquele jogo de ego que ela tem, eles conseguem articular e fazer dentro das regras do jogo, das rule of laws, né? A regra virar para o seu lado, tá? Então, não tá acabado, mas já começou. Agora, a gente tem que acompanhar, porque a mídia, já está declarada, vai te bombardear só com o lado do governo. E aí? Acho que você tem que colocar fontes seguras para você realmente ver o que está acontecendo dentro da sua casa. Combinado? Correto? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Grande prazer ter você aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouco mais. É que se eu for realmente explicar o que é a CPMI, com todos os detalhes, precisa de uma live de mais de 2 horas, tá? Então, eu vou trazendo esses fechos aqui para ir te explicando. E a hora que for instaurada, cada informação nova, quem vai ser o presidente, quem não vai, eu trago aqui em primeira mão. Combinado? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.